Eu vou gastar uns minutinhos para fazer, diante aí de tudo que foi ouvido, tinha combinado que eu ia só fazer uma mediação conduzindo as palavras, mas vou precisar falar fazer algumas considerações à luz da cobertura de imprensa, né, e das nossas dificuldades em relação a essa modalidade criminosa. Prometo que eu vou tentar gastar bem menos tempo que os nossos palestrantes principais, viu, Alcides? Tá bom. Mas acho que vale a pena algumas reflexões em relação a, inclusive, tudo que ouvi e a atuação da imprensa. E tangenciamos algumas, né, as falas anteriores, acho que tangenciaram algumas críticas à cobertura, né, ao envolvimento do que a gente chama de imprensa, opinião pública, mídia. E acho que tem algumas peculiaridades absolutamente relevantes. Queria destacar dois eixos de reflexão. E o primeiro, e talvez o mais relevante, seja a falta de informações, de produção de dados, né, de informações sistematizadas. O deputado Marcelo Freixo chamou a atenção para o Atlas da Violência, que foi divulgado anteontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA. E hoje é o tema da minha coluna, inclusive, no jornal, esse dado assombroso, alarmante, em relação à epidemia homicida no Brasil. Mas nesse relatório é uma edição nova, diferente, exatamente porque ele traz duas análises que não são normalmente vistas ou tratadas nesse tipo de publicação, muito ancoradas na produção estatística, no caso do Atlas, os dados oficiais do sistema de saúde e não os registros policiais, e isso faz uma diferença grande, né, na produção e na percepção dessa violência. Ele trouxe um capítulo sobre a violência contra a população LGBTI. Não há lei, como sabemos, né, que criminalize a LGBTfobia e, portanto, é difícil a produção de dados e de diagnóstico. É uma ONG que detecta quando é o caso de uma travesti, de uma pessoa trans, e aí você tem ali uma média de um homicídio por dia, algo parecido com isso. No entanto, os pesquisadores conseguiram, dessa vez, intuir, a partir de métodos de pesquisa, um aumento da violência LGBTI, portanto, a necessidade de produção de dados e de informações sobre isso, a partir de um mapeamento de serviços de direitos humanos, o Disque 100, né, e alguns outros dispositivos. Conseguiram mapear um aumento das ocorrências e, em alguma medida, traçar um perfil das vítimas e de agressores, o que é absolutamente, do ponto de vista desse tipo de estudo, revolucionário, né? Quando você não tem um aparato de produção de dados. No caso da milícia, eu acho que é muito parecido. O segundo ponto desse relatório foi tratar, logo no capítulo inicial, da gênese da interiorização do tráfico de drogas e das facções, dando nome e sobrenome. Há, por exemplo, decisões editoriais de vários veículos brasileiros de não citar nome de facções, porque isso seria uma apologia ou referendaria, né, a existência dos grupos. Contudo, cria uma grande confusão do ponto de vista de compreensão da disputa de território no Brasil. Isso não está pacificado na imprensa, mas para a gente entender um pouco com que dificuldades se lida na hora de tratar com uma modalidade nova ou uma organização nova do crime, e eu acho que é disso que a gente está falando quando trata da milícia. Gostei muito de ouvir
os Cláudios, né? José Cláudio e Cláudio Ferraz, falando da gênese lá do grupo de extermínio e como elas vão se legitimando e se transformando e se ancorando num discurso de banalização da vida, de execução sumária de criminosos. Então, um ponto tem muito a ver com a nossa falta de produção de dados, né, de informações sistematizadas, para que a gente possa falar com propriedade desse tema milícia na imprensa. Um ponto de inflexão ou de mais visibilidade foi, obviamente, o relatório da CPI, né, do deputado Marcelo Freixo, e, na sequência, aqueles desdobramentos que alcançaram, todo mundo tem essa memória. Recentemente, o assunto volta às páginas com reflexões mais densas e com informações mais consistentes sobre o adensamento dessa estrutura criminosa a partir da tragédia acontecida com Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Mas ninguém esperava que, para usar uma expressão do ex-ministro, do ministro, né, falecido Teori Zabasca, ninguém imaginava que daquela pena viesse essa galinha, né? Veio talvez um galinheiro inteiro, se me permitem a metáfora, até de um certo mau gosto, mas é para frisar o quanto não se sabe, e a partir de uma ponta de um crime bárbaro acontecido, o quanto se tem descoberto em relação a essa força criminosa e as suas raízes, né, no Estado. A outra dimensão que eu queria tratar, então, além da primeira, que é a falta de informações, é a questão da disputa de narrativa. E isso eu acho absolutamente fundamental. Apareceu aqui em várias falas, né? Ao contrário do inimigo declarado e nítido e muito bem encarnado nessa visão binomial, né, de bem e mal, que é o tráfico de drogas, a milícia, ela se confunde com um poder ordenador. Então, a narrativa do mal menor, de um problema maior, de um problema menor, de um inimigo menos relevante, ela se encaixa muito bem nessa direção de um serviço prestado, né? E com algumas peculiaridades que eu queria destacar aqui. Primeiro, acho que o crime no Rio de Janeiro, e concordo com a visão de que o Rio é um pouco laboratório, exportador, né, dessas práticas, mas o Rio de Janeiro, eu gastei 7 minutos, vou gastar mais uns 3. O Rio de Janeiro transitou de um modelo muito glamourizado de crime organizado para um modelo subterrâneo. A gente, e as pessoas até falam isso, né? O crime no Rio era um crime ostentação, expresso pelos traficantes, em algum momento associados até como benfeitores, né? Cuidadores da sua comunidade. E um outro exemplo, talvez o mais evidente, seja o jogo do bicho, né? Os contraventores que, enfim, ainda hoje circulam. Menos, é verdade, né? Menos do que no passado, se a gente lembrar o próprio noticiário dos anos 80, né? E as frequências, você vê muito claramente que havia uma ostentação, glamourização e visibilidade de contraventores e criminosos que você não vê na milícia, né? Eu acho que isso faz muita diferença do ponto de vista da cobertura de imprensa, que vai identificar essas figuras em alguma medida. Eu lembro sempre de um filme chamado, eu acho que o Mafioso, com Denzel Washington, o Gangster, que ele era um cara absolutamente discreto e vai dominando, e ele é descoberto quando ele usa um casaco de pele muito visível num jogo numa disputa de boxe, né, numa partida de boxe,
alguém chama, quem é esse cara? E aí começam a investigar e descobrem. Então, há uma diferença, né, ao longo do tempo na forma como esses criminosos se apresentavam e hoje se apresentam. E isso, sem dúvida alguma, é uma barreira ao trabalho da imprensa. Por último, eu acho que é muito importante a gente dimensionar essa questão das desigualdades, e Cláudio trouxe muito bem, não apenas a hierarquia, né, da desigualdade, é um chefe e um grupo de funcionários que reproduz, você usou assim, reproduz a desigualdade social brasileira, reproduz a pirâmide social brasileira, mas veja, com oferta de emprego, eventualmente com oferta de emprego registrado, né, com carteira, bem remunerados, Cláudio chamou a atenção para isso, mas sobre formas de atuação diferentes e segmentadas a partir de território. Porque eu não consigo imaginar que Lagoa Presente, todos os presentes, não sejam embriões ou versões, para usar um termo da moda, gourmetizada de milícia. É milícia gourmetizada, né? E com um tratamento um pouco diferente, mais elitizado, né? Uma forma de prestação de serviço mais sofisticada em relação à área onde se está atuando. Mas estamos falando praticamente das mesmas coisas. E chamar atenção para, a cobertura de imprensa também é profundamente desigual, né? Olha, sobretudo, esse eixo que vai do centro da cidade até a Barra da Tijuca, e aí, quando há algum exagero nessa direção, por exemplo, o episódio da General Glicério, ele ocupa até Manchete e deixa abandonado as bordas da metrópole, notadamente a Baixada Fluminense, a Zona Oeste não Barra, né? E a Zona Norte. Agora, eu não acredito, quando a gente pensa assim, mas são os territórios mais carentes, né, com baixa renda, carentes de serviço público, sim, mas não carentes, a gente não está falando de territórios miseráveis dominados. A gente está falando de territórios de classe média baixa, mas famílias estruturadas, modelos residenciais, né, estruturais de ocupação de território, com necessidades, demandas de serviço público não atendidas pelo Estado e, em alguma medida, atendidas por esses grupos. Então, a gente está falando do serviço de transporte, né, mobilidade urbana, a gente está falando do acesso à comunicação, e vamos lembrar que a internet, hoje, é uma dimensão de pobreza multidimensional. Ter ou não ter acesso à internet faz diferença numa avaliação territorial sobre qualidade de vida, bem-estar, bem viver. Então, se explora alguns serviços absolutamente que são absolutamente atribuições do Estado. Então, tem muito a ver, e não é à toa que a milícia ela se expande na esteira de uma aversão ou de depreciação da função do Estado. Né? Ela é quase, em alguma medida, gêmea, siamesa da depreciação ou da fadiga com a ineficiência do Estado. Nesse sentido, essa disputa de narrativa, ela é muito difícil porque, em muitas situações, resolve. A Muzema é um exemplo de projeto habitacional, gente. Ela não é um Minha Casa Minha Vida? Com aspirações de classe média. Prédio com varanda, com fachada azulejada, tem uma cobertura, né? Eventualmente elevador, estruturas flexíveis de financiamento, né? Então, assim, é a imagem e semelhança do que o Estado deveria fazer e não faz para alcançar setores médios da sociedade. Não tem a ver com miséria. Não está relacionado à miséria. E é muito difícil disputar narrativa do ponto de vista de comunicação quando você tem esse pragmatismo envolvido
da ausência do Estado e da prestação de serviço, né? E uma dificuldade muito grande na produção de informações, na consistência estatística concreta em relação a isso. Eu acho que são essas considerações que eu queria fazer. Talvez, por último, lembrar da dimensão da intimidação, né, para o profissional de imprensa, uma vez que a gente tem... E agora gastei mais 7. Agora vou acabar. A gente tem esse enraizamento, né, no poder constituído, seja pela polícia, seja nas assembleias legislativas e, eventualmente, até no executivo. Então, há um nível de exposição e de acesso a, inclusive, informações pessoais, endereços familiares, etc., que não estava posto para um jornalista que cobria crime organizado sob a ótica do tráfico. O aparato do Estado, inclusive dos serviços de informações, não se apresentava para o tráfico, ou não se apresenta, acho que ainda não, como se apresenta para a milícia. Então, tem um grau de exposição dos profissionais que é muito maior. A vulnerabilidade é maior nesse caso, né? Então, era preciso realmente uma caminhada conjunta com as forças do Estado, né? Ministério Público, Polícia, Executivo, Legislativo, na direção de construir esse banco de informações, essas informações consistentes, e de oferecer proteção a quem ouse, ou ousará, ou ousaria, né, se posicionar em relação a essas forças que são, eu concordo com o desembargador Alcides, avassaladoramente assombrosas, né, em razão de todas essas discussões e em razão da dificuldade de se disputar essa narrativa, que foi também, acho que talvez esse seja o ponto mais essencial, uma narrativa construída simultaneamente à destruição da relevância do Estado e dos serviços prestados pelo Estado. Então, me despeço, e aí vamos passar para as perguntas, é isso? Muito obrigada.